Lula usa tênis de R$ 8.050 em evento no interior de São Paulo. Lula da Silva usou um tênis da grife italiana Zegna durante o evento dessa quinta-feira em Sorocaba, interior de São Paulo. O calçado usado pelo petista é o modelo Triple Stitch de camurça na cor cinza. Pode ser comprado no site de e-commerce Farfetch por R$ 8.050. Gente, sendo muito sincero, tá? Não há nenhum problema em utilizar um tênis de R$ 8.050. Vamos supor que Lula, tivesse apenas o salário de presidente da República. Vamos supor que o Lula não tivesse nenhuma outra fonte de renda, tá? Atenção, senhor Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet. Eu não estou dizendo que Lula possui outras fontes de renda que sejam ilícitas. Nunca disse isso. Diz que ele tem outras fontes de renda. Pode ser lícita, pode ser ilícita, não sei. Mas vamos partir do cenário imaginário em que Lula vive do seu salário. O salário de presidente da República, R$ 46 mil, é o suficiente para comprar um sapato de R$ 8 mil, um tênis de R$ 8 mil. Mas aí eu vou perguntar. Primeiro, um ex-sindicalista que diz representar o trabalhador, faz sentido utilizar um tênis de R$ 8 mil? Outro ponto, um sujeito que diz que a classe média brasileira ostenta um padrão de vida superior ao da europeia. Vocês lembram dessa fala do Lula? Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa. Ué, classe média brasileira ostenta? Primeiro que a classe média brasileira é miserável comparada com qualquer país desenvolvido e pobre comparada com outros países em desenvolvimento. Classe média brasileira tem uma renda de 3 a 5 mil reais, coisa que, cara, num estágio de 4 horas por dia nos Estados Unidos, qualquer moleque de... Aliás, não precisa nem do estágio, vou diminuir ainda. Um moleque de 12 anos de idade que fique 2 horas por dia vendendo limonada nos Estados Unidos ganha mais do que a chamada classe média brasileira. Tão miserável o nosso país. E aí o mesmo Lula que diz que essa classe média ostenta, vai lá e usa um tênis de R$ 8 mil. Não é possível. Quer dizer, é possível sim, isso acontece, né? Porque nós estamos no Brasil em que 50% da população é analfabeta, 73% da população não sabe fazer conta simples. Um sujeito que diz representar os mais pobres, a classe trabalhadora, que diz combater a burguesia, que recentemente disse que precisa ficar cada vez mais socialista. Como é que uma marca de luxo, cujo tênis só é caro pela marca, não é nem pelo produto, é pela marca? Porque assim, eu olhei, olha a foto desse tênis aí. Coloca aí, editor. Cara, dá pra encontrar, eu encontro isso daí no mercadinho de sapato, eu encontro isso aí em qualquer lojinha, esses 8 pau, eu encontro um tênis igualzinho a esse aí, vai, chutando alto, tá? Chutando alto por R$ 600 conto, chutando alto. 8 pau é marca. Não tem nenhuma diferença de qualidade, de quantidade de trabalho colocada no produto, não, é marca. Aí, a velha hipocrisia dos que se dizem esquerdistas, como é o caso de Fidel Castro, por exemplo, A população vive na miséria, ele diz que é contra o imperialismo norte-americano, que quer estatizar os meios de produção, mas aí ele não usa os produtos dos meios de produção estatizados, Ele usa dos meios de produção privados, dos imperialistas norte-americanos. Mas enfim, vamos falar do que interessa. O líder do PT, Lindbergh Farias, aquele que participou de um debate comigo e, coitado, não teve condição de defender nada do governo Lula. No momento ele dizia que o OF era para tributar o mais rico, depois ele dizia que imposto indireto vai para o consumidor, não vai para o empresário, e OF é imposto indireto. Aí depois disse que o Lula foi contra a taxa das blusinhas, quando foi o Haddad que instituiu a taxa das blusinhas, um projeto no Congresso Nacional, com a base do PT votando a favor, e prometeu assinar a emenda de antiprivilégio, não assinou. Felizmente eu já consegui o número de assinaturas necessárias, mas esse sujeito foi lá e mandou um pedido de prisão preventiva contra o Bolsonaro no Supremo. A representação foi apresentada, aspas, com fundamento na garantia da ordem pública e econômica, da aplicação da lei penal e descumprimento reiterado das medidas cautelares. Acabamos, aspas do Lindbergh, acabamos de protocolizar no Supremo o pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Está claro em toda a fundamentação da Polícia Federal o indiciamento que ele tem descumprido medidas cautelares, declarou o líder petista em entrevistas a jornalistas na Câmara. Cara, é de uma pica. Eu adoro essa ironia. Eu adoro essa manipulação que esses caras têm a cara de pau de fazer, Porque um pedido do líder do PT por uma prisão
prisão preventiva de qualquer pessoa que seja frente a qualquer tribunal e nada, é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa que eu chegar lá, protocolar no Supremo, quero prisão preventiva do Lula. Não vale nada. Eu não tenho competência legal para pedir prisão de ninguém, né? Quem pede isso aí é a Procuradoria-Geral da República, né? É a Polícia Federal. E aí ele diz, olha, pelo que a polícia investigou aqui, tem que prender preventivamente. Mas, falando, se isso fosse a conclusão da polícia, a própria polícia teria pedido para prender preventivamente e não o fez. Isso é a Procuradoria-Geral da República. E assim, é de uma picaretagem isso aqui, porque isso é só para enganar o eleitor petista. É só para dizer pro eleitor do PT, olha só como a gente tá atuando contra o Bolsonaro, hein? Pedir uma prisão preventiva dele, mas isso e nada é a mesma coisa. É assim, é só uma picaretagem em troca de visibilidade, imprensa lá, e a imprensa ainda dá credibilidade para isso, ainda noticia isso. E eu nem digo que isso aqui é porque a imprensa ela tá mal intencionada, porque ela tá enviesada pro PT. Não, ela simplesmente não sabe. O jornalista simplesmente não tem noção. Aliás, o nível dos jornalistas brasileiros tá baixo. Tá? Eu diria que o problema do jornalismo brasileiro já não é nem mais a militância, já é o sujeito que acaba servindo um projeto de poder, como é o caso do petismo, por ignorância, porque o cara não sabe o que ele tá falando. O cara acha que tá dando uma puta notícia, né? Ah lá, líder do PT, isso aqui é da CNN, líder do PT pede ao Supremo prisão preventiva de Bolsonaro. Aí coloca na televisão, o comentarista fala, então a conjuntura, né, o fundamento da ação e bababi, bababá, como se fosse uma coisa séria, quando na realidade é só uma picaretagem do Lindbergh pra enganar o eleitor, pra fingir que ele tá fazendo alguma coisa. Gente, isso aqui é ridículo. Ridículo. Mas eu quero falar sobre outra coisa para fechar o vídeo, que diz o seguinte. O Lula deu uma declaração falando que o Trump não tem que se meter nas coisas aqui do Brasil. E eu quero lembrar de uma coisa. Antes da eleição do Trump, Lula se posicionou nas eleições em favor do Joe Biden, salvo engano, que ainda era candidato na época. E ele diz que, olha só, Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Primeiro, é uma das coisas mais burras que você pode fazer, é você ser presidente de um país e você se posicionar em relação à eleição de outro país. Primeiro porque não é da sua conta. Não é você não é cidadão americano para decidir ou opinar quem tem que ganhar, quem tem que perder. Segundo, se você fala merda de um candidato achando que o outro vai vencer, e aí o candidato do qual você falou merda ganha, você e o seu país se fuderam por causa da sua burrice. Você não se posiciona, por mais que você tenha no seu íntimo, e aliás, por mais que todo mundo saiba qual que é seu posicionamento político, qual que é o seu alinhamento, você não fala, você não se posiciona numa eleição de um outro país sendo presidente da república. Eu sendo deputado, tudo bem. Senador, tudo bem. Agora, um cara num cargo executivo, acontece o que tá acontecendo agora. O cara comprou a antipatia do Trump de graça, porque se posicionou dizendo, não é nem que ele falou, quero que o Biden ganhe, que o Trump perca, falou que seria nazismo. Falou que seria o equivalente a um genocídio em escala industrial, como sem paralelo na história do mundo. Seria a eleição do Trump. Assim, que é uma coisa também extremamente repudiada pela comunidade judaica, né? A banalização do nazismo. Porque se todo adversário político seu, se todo mundo que discorda de você é nazista, você diminui o peso histórico do que foi o nazismo. E outro ponto, tá? Trump tinha vencido já as eleições, a gente não tinha problemas diplomáticos, não estávamos em guerra comercial. Aí, Lula, logo depois da eleição do Trump, diz o seguinte: nós vivemos num mundo em que a mentira tem ganhado um espaço extraordinário. É só ver as eleições nos Estados Unidos. Puta e pariu. E aí vem ele dizer que o Trump não tem que se meter nos assuntos do Brasil. Antes do Trump vencer a eleição, você estava chamando ele de nazista. Depois que ganhou, você disse que foi a vitória da mentira. Aí agora que tem sanções comerciais, porque o Brasil interferiu em empresas americanas e cidadãos americanos, aí o Trump não tem que se meter aqui. Porra, gente, tenho memória. Sempre que vier um petista com essa historinha de soberania, que é uma palavra que parece criança que aprendeu palavra nova, né? Papai, soberania. Vamos lembrar que o Lula fica cagando regra para outros países. E a soberania dos outros países? E a autodeterminação dos outros países? E a democracia dos outros países? E o direito da população dos outros países escolherem seus representantes? O que você tem a ver, Lula? Me lembra muito do Macron falando sobre o Brasil. Que aí o Lula também não fala nada, né? Macron vive falando do agro brasileiro para sinalizar pro Partido Verde que ele precisa de sustentação lá na França, para fazer lobby pro agro da França, que é muito menos competitivo do que o Brasil, aí precisa de barreira comercial para sobreviver. E aí fala sobre a Amazônia, administração da Amazônia. Fala, ô
irmão. A Amazônia é aqui, irmão. Fica na sua, aí não enche o saco. Vocês devastaram a Europa inteira. Pô, a França tem o quê de mata nativa? A Europa tem o quê de mata nativa? Quer vir encher nosso saco aqui? Nem o Lula, com os piores números de incêndio e desmatamento da história do Brasil, consegue destruir tanto o meio ambiente quanto os franceses destruíram o próprio meio ambiente. Aí você quer vir aqui cagar regra? Olha o quanto a China emite de poluição. Olha quanto a Europa emite de poluição. Olha a pegada de carbono. Vocês adoram falar de vocês. Aí vocês querem vir falar da gente? Um país que tem gente miserável passando fome. Aí você quer apontar o dedo na cara desse pobre, desse miserável e dizer que ele precisa fazer sacrifícios para preservar o meio ambiente, quando vocês todos tacaram o pau na Revolução Industrial, e aí a gente, para se desenvolver, não pode. Tem que ter travas ambientais que vocês nunca tiveram. Disso o Lula não fala nada, né? Do Macron ele vai lá fazer aquele ensaio de lua de mel que ele fez com o Macron. Ridículo. Gostou dessa análise? Assista às lives no canal do MB Live TV ao meio-dia, 3 horas da tarde e às 18 horas da noite.